Olá, gente, saudações, abraço grande do professor Lindenberg Araújo, professor de História. Hoje nós iremos discutir um pouco sobre os povos indígenas, seus saberes e suas técnicas. Vamos discutir especificamente sobre os povos indígenas da América, astecas, maias, incas e os povos tupis aqui do Brasil, tá bem? Eu estou iniciando aqui a usar algumas ferramentas, então é possível que em alguns momentos da nossa aula eu desapareça um pouco, mas minha voz vai estar sempre presente, tá bom? Até eu ir me adequando, me ajustando a essa nova realidade cada vez mais virtual, que faz parte desse processo histórico, que faz parte dessa mudança de hábito, de comportamento que nós discutimos em nossa aula passada, tá bom? Então, essa aula ela é direcionada para alunos do 7º ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, e para os alunos da 2ª série do ensino médio, e para o público em geral que deseja informações sobre esse tema tão importante do nosso processo histórico. Deixo um abraço especial para os nossos alunos dos 7º anos da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, lá de Parnamirim, e da Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mouzinho, na cidade do Natal, aqui estado do Rio Grande do Norte. Beleza? Forte abraço, vamos à nossa aula de hoje. Peguem seus cadernos, façam suas anotações e depois deixem suas dúvidas aqui em nosso canal ou em nossas ferramentas de comunicação oficial via escola, tá bom? Então, povos indígenas da América: astecas, maias, incas e tupis. Esse segundo tópico, povos e culturas africanas, que é outro tópico também muito interessante, nós iremos deixar para um outro momento, tá certo? A primeira questão é que em alguns livros, em alguns escritos, em algumas literaturas, esses povos são identificados como povos pré-colombianos, certo? E acaba que vira senso comum nós usarmos essa expressão. Porém, essa expressão ela é equivocada, porque parte do princípio de que a história da América começa com a chegada dos europeus, no caso, Cristóvão Colombo, que chegou ao nosso continente no ano de 1492. Então, os povos antes de Colombo. Então, Colombo entraria como o marco inicial do nosso processo histórico, e isso não é verdade. Tá? É importante estabelecer, é importante dizer que o nosso continente, existe registros de populações humanas em nosso continente de pelo menos 15 mil anos, certo? A teoria principal é a chegada do homem ao continente americano via Estreito de Bering, no norte do continente americano, a ligação com a Sibéria. E existem estudos bem consolidados que apontam para a presença de grupos humanos, inclusive na América do Sul, para algo em torno de 30 mil anos. Porém, nós vamos trabalhar aqui com pelo menos 15 mil anos da existência de grupos humanos no continente americano. Também é importante lembrar que não há registros do surgimento do homem no continente americano. O que nós temos até o presente é a comprovação de que a espécie Homo sapiens sapiens surge no continente africano. E nós vamos aqui trabalhar, portanto, com essas importantes sociedades: astecas, maias, incas e tupis. Portanto, a existência de grupos humanos, de sociedade, de civilização complexa no continente americano é muito anterior à presença dos europeus. Tem aí pelo menos 5 mil anos de organização social como nós compreendemos e pelo menos 15 mil anos da presença humana em nosso continente. Tá bem? Outro problema. Os problemas eles são bons para a história. Tá? Problemas não são ruins na história. Os problemas são ruins na matemática, mas na história os problemas não são ruins. Qual é o problema?
é que quando a gente fala de povos astecas, povos maias, povos incas e povos tupi, pode dar a impressão que eram povos iguais, com as mesmas características, e não é verdade. Nós, quando falamos de astecas, estamos falando de dezenas de povos. Quando falamos de maias, de incas, dezenas, talvez centenas de povos. E quando falamos em povos tupis, aí é que não tem como dimensionar, né? É a quantidade de povos que se enquadram no grupo linguístico tupi, que eram os povos que são os povos originários do Brasil que mantiveram os primeiros contatos com os europeus, com os portugueses. Ok? Feita a introdução, vamos então à nossa aula, especificamente iniciando falando sobre os astecas, certo? Os astecas, eles viveram em Aztlán, no norte do continente americano, até por volta do século XII. Tá? Neste período, século XII, estamos falando aí por volta do ano 1101 ao ano 1200, isso já depois de Cristo, esses povos astecas deixaram a sua região original e foram se estabelecer no Vale do México, à beira do lago Texcoco, por volta do ano 1325, como está sinalizado aqui. Nesta época, eles fundaram uma importante cidade, a cidade de Tenochtitlan. Tá bem? É importante destacar que esse processo de movimentação, esse processo migratório dos astecas, ele vai se dar pela necessidade, que é uma necessidade muito presente nas civilizações antigas, é a necessidade de estarem próximos de recursos hídricos, da água, certo? Isso nós vamos perceber no Egito, na Mesopotâmia, nas outras sociedades do Oriente Médio, da Antiguidade, Grécia, Roma, entre os povos indígenas. É muito importante para a existência dessas sociedades que elas se estabeleçam à margem de rios, de grandes lagos. Tá bem? Então é esse o motivo que faz esse processo migratório até se estabelecer em uma região específica. Tá bom? A partir de Tenochtitlan, os astecas eles vão instituir um império, tá bom? E aí eu chamo a atenção novamente para esse conceito aqui, ó, império, tá? Império não necessariamente tem um rei. O que define o império na história é quando um povo, uma sociedade, uma civilização, ela passa a dominar outros povos, passa a dominar territorialmente, politicamente, inclusive culturalmente. Então, quando um determinado povo, uma determinada civilização, domina outros territórios, e nesse território tem outros povos que passam a viver sob o controle daquela civilização, no caso os astecas, nós temos, portanto, um império. Tá bom? Espero que tenha sido claro. É quando um povo domina outros povos e seus respectivos territórios e vai anexando ao seu. Ok? Então, os astecas foram, portanto, um povo imperialista, que dominaram outros povos. Eram povos guerreiros, tá certo? Estavam preparados para os combates, normalmente em função de terras. E os astecas, além de obrigarem os povos que eles dominavam a pagarem impostos, eles também obrigavam esses povos a cultuarem, certo? Seus deuses, a, de certa forma, praticar o modo, o estilo de vida, a cultura dos astecas. Isso vai gerar uma série de conflitos, isso vai gerar uma série de problemas, de revoltas, porque, em certa medida, na antiguidade, nas civilizações antigas, essa lógica de um povo dominar outro não parecia tão absurdo, tá certo? Desde que o dominador
respeitasse a cultura dos povos dominados. Quando isso não acontecia, aí é muito comum nós termos relatos de revoltas por conta desses aspectos culturais. Imaginem vocês que um povo cultua os seus deuses e de uma hora para outra é obrigado a cultuar outros deuses que eles desconhecem. Então isso vai gerar, com frequência, uma série de revoltas nesses processos todos que nós vamos avaliar ao longo das nossas aulas. Tá bom? Só mais um minutinho. Vamos lá. Então, saberes e técnicas dos povos astecas. Aqui diz o seguinte: em Tenochtitlan destacavam-se as chinampas, ilhas artificiais feitas sobre estacas fixadas no fundo dos lagos. Tá bem? Chinampas eram espécimes de balsas, plataformas que os astecas construíam com madeira, com fibra vegetal, sobre os lagos. Tá bom? É como se fosse uma grande balsa, que naturalmente flutuava, porém, sobre essas balsas, sobre essas estruturas, eles colocavam argila, né, extraída das áreas pantanosas. Colocavam sobre essas chinampas para dessa forma, vejam que coisa fantástica, para dessa forma ampliar, aumentar o solo para a produção agrícola. Então, eles literalmente plantavam dentro d'água. Não só plantavam, como sobre essas estruturas flutuantes, as chinampas, eles conseguiam construir casas, inclusive, certo? Então, vejam que existe aí uma série de conhecimentos para o desenvolvimento dessa prática, das chinampas. Tá? Se utilizavam da fertilidade dos pântanos para a produção agrícola, tá? Cultivavam flores, verduras, plantas medicinais, entre outros. E também, muito interessante, que a cidade de Tenochtitlan, que encantou aos espanhóis quando chegaram às Américas, eles ficaram extremamente surpresos com a estrutura das várias cidades que existiam na América do Norte, na América Central e mais América do Sul. As cidades tinham canais, aquedutos, ruas largas, ruas retas, ou seja, essa ideia de que os povos da América anteriores à presença dos europeus eram povos bárbaros, selvagens, sem cultura, primitivos, não se aplica, não se sustenta. Por isso que essa aula é extremamente importante para que vocês compreendam que muito antes da presença dos europeus havia muita cultura, muito conhecimento, muita história em nosso continente. Ok? Vamos avançar, vamos adiantar. Bom, agora trataremos dos maias, certo? Os povos maias, outra importante civilização da antiguidade, certo? Os ancestrais maias viviam nas montanhas da atual Guatemala desde 2500 a.C. Os maias conseguiram domesticar o milho. Graças aos maias, nós temos aí o nosso glorioso cuscuz. A pimenta, muito utilizada em diversos pratos da nossa culinária. Na verdade, a pimenta é utilizada no mundo inteiro. Existem variedades de pimenta espalhadas pelo mundo inteiro. E o nosso feijão, certo? O nosso feijão também é resultante da agricultura dos povos da América. Os maias viviam em cidades-estado e nunca chegaram a constituir um império. Então nós temos aí uma diferença entre maias e astecas. Os astecas construíram um grande império. Os maias não. Os maias se organizavam em cidades-estado. Preste atenção aqui, ó. Cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Você tem várias cidades nas quais viviam os maias, mas essas cidades não faziam parte de um governo só, de um governo central. Tá? Cada cidade tinha o seu governante, sua cultura, suas regras, sua sociabilidade. As regras, as culturas, os costumes até poderiam ser semelhantes. Os deuses até poderiam ser os mesmos. Porém, cada cidade se organizava de uma forma. Tinha o seu governo próprio.
Por isso nós chamamos de cidades-estado. Assim como império é um conceito, cidade-estado é outro conceito, tá bom? Atenção, anota aí os conceitos que nós estamos discutindo. Império foi o primeiro deles, e agora cidade-estado, é quando aquela cidade tem governo próprio e não se submete a um governo central, ok? Agora, em caso de guerra, de conflito, se houvesse um inimigo comum, se, por exemplo, os astecas fossem dominar os povos maias, aí sim as cidades se uniam, formavam uma confederação para defender os interesses daquele povo, daquela sociedade. Ok? Vamos ver um pouco mais. Os maias estão entre as civilizações mais antigas da América. Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde 2500 a.C. Inicialmente eles eram caçadores e coletores e seminômades, ou seja, se deslocavam com frequência em busca de alimentos, além de caçar e pescar. Depois começaram as técnicas de agricultura, milho, pimenta, feijão, como nós já destacamos, certo? Vamos ver agora a civilização maia, a região na qual esta civilização se desenvolveu. Aqui nós temos a área que corresponde ao atual sul do México, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, Honduras e Belize, que são países ali da América Central. Então esta península, chamada Península de Yucatán, é a região onde os povos maias se estabeleceram, se organizaram, se estruturaram. E aí nós temos algumas cidades muito importantes, algumas delas fundadas pelos povos maias, outras que eles acabaram dominando, né, de outros povos. Aí você tem Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, Tikal, Palenque, Piedras Negras. Tá? E atenção aqui para um conceito importante da geografia. Um abraço aí para o professor Alexandre, do Brigadeiro, professora Edna, dona Júlia, os nossos mestres da geografia. Vejam só, isso aqui é uma ilha. É um fragmento de terra que não está conectado ao continente, e este fragmento de terra, a ilha, é circundado por água por todos os seus lados. Já a península, ela continua ligada ao continente, vejam só, e entra no mar, no oceano. Vamos ouvir muito falar em penínsulas, tá bem? Em nossas aulas de história. Nas nossas aulas de história, a geografia ela é extremamente importante. É impossível estudar história sem falarmos de geografia. Estão diretamente relacionadas, certo? Então, esta é a região onde os povos maias se desenvolveram. Vamos um pouco mais, vamos adiantar. Já chega a hora do recreio. Saudades, né, do lanche da escola. Essa é a estrutura da sociedade maia. Tá? É uma pirâmide social, como nós chamamos. No topo estavam nobres e sacerdotes, que ajudavam o governante máximo de cada cidade a dirigi-la. Abaixo dos nobres e sacerdotes vinham artesãos e trabalhadores livres, geralmente agricultores, em sua maioria. E abaixo desses, camponeses que pagavam impostos, entregando ao governo parte do resultado do seu trabalho. Tá bom? Então, essa é, desculpem, vamos voltar aqui. Essa é a divisão social de grupos ou estamentos. Nós também utilizamos estamentos porque eram grupos sociais muito rígidos, muito estáveis, certo? Não havia muita mobilidade social. Raramente o camponês se tornaria nobre ou sacerdote. Então havia uma estabilização, estados sociais muito claros. Tá? Os maias e outros povos da América
também eram grandes engenheiros, arquitetos, matemáticos, e como resultado desse conjunto de conhecimentos acumulados, nós temos várias e várias pirâmides construídas por essas civilizações que estão de pé até hoje. E o mais fantástico é que foram construídas em regiões extremamente elevadas, né, das nossas cordilheiras de montanhas da América do Sul, por exemplo. Essas pirâmides serviam como templos religiosos, serviam para armazenar o resultado da produção agrícola, e em torno dessas pirâmides, desses centros de cerimônia religiosa, iam surgindo importantes cidades para essas civilizações. Tá certo? É interessante porque quando nós falamos em pirâmides, rapidamente nossa memória nos leva aonde? Isso mesmo, ao Egito Antigo. Nós achamos, às vezes por não dar muita atenção à história dos Incas, Maias e Astecas, que somente no Egito existiram pirâmides. Não só no Egito, mas também na Mesopotâmia e no continente americano. E o que é mais interessante, não havia conexão entre Incas, Maias, Astecas e os egípcios. Não havia grupos de WhatsApp, não haviam reuniões pelas plataformas digitais. Esses povos nunca se conheceram, esses povos nunca se contactaram e, no entanto, mantiveram conhecimentos semelhantes ao longo dos seus processos históricos. Ok? Então, quando falarmos agora em pirâmides, vamos lembrar também dos povos maias, certo? Vamos avançar. Então, aqui nós vamos falar agora um pouco dos Incas, certo? Acredita-se que, enquanto caminhavam à procura de terras férteis, os Incas chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Tá? Naquelas terras altas, começaram suas vidas como camponeses e pastores e ergueram a também importante cidade, a cidade de Cusco. Aos poucos, no entanto, eles foram ampliando seus territórios, aliando-se a outros povos que eles iam se aliando e dominando através das guerras. Até que no ano de 1438 fundaram o Império Inca, dividido em várias regiões administrativas, certo? Então já havia uma organização mais complexa dos povos incas em relação aos outros povos que nós acabamos de observar. O Império Inca expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas, ok? E foram hábeis construtores de estradas. Como era o Império, eles tinham que interligar essas vastas regiões do Império e foram grandes construtores de estradas, algumas delas que existem até os dias atuais, tá certo? Essas estradas serviam para a conexão, a comunicação e a administração do Império Inca, certo? Vamos ver agora um pouco sobre algumas características da sociedade Inca e seus saberes e suas técnicas. Vejam aqui, mais uma pirâmide social. Observe que essa divisão social ela é muito semelhante entre os três povos que nós estamos analisando, Incas, Maias e Astecas. É importante que vocês observem as semelhanças e as diferenças entre essas três civilizações. Tá bom? Na sociedade Inca, no topo estava o Inca, ou Sapa Inca, que era o governante, também considerado uma divindade, certo? Pela população sob controle do Inca. Esse governante, sacerdote, esse semideus, ele tinha enormes poderes. Ele tinha o poder absoluto sobre a sociedade Inca. Então, podemos dizer que era uma sociedade teocrática, ou seja, administrada por uma figura que se dizia Deus ou representante de Deus. Tá? E agora, atenção, quando nós falamos deuses para os incas, para os maias, para os astecas, para os povos indígenas, não é o mesmo Deus cultuado pelos
pelos cristãos. Tá? Professor, mas Deus não é um só? Calma, nós poderemos discutir isso em outro momento, poderemos discutir isso com os colegas, né, da área específica, mas as divindades cultuadas pelos incas, maias, astecas, tupis, não é a mesma cultuada pelo cristianismo, pelo judaísmo. Aí nós vamos discutindo ao longo de nossas aulas, tá certo? Depois nós tínhamos aí sacerdotes, chefes militares na hierarquia. Esses sacerdotes militares vinham dos grupos considerados nobres, tá bom? Depois nós vamos ter artesãos, soldados, projetistas e funcionários públicos. Esses viviam em cidades e eram sustentados pelo governo, pelo Inca. E abaixo da pirâmide, sustentando todos os outros grupos, nós tínhamos os camponeses, que eram a maioria da população. Eram esses que trabalhavam e a partir do trabalho desses, os demais grupos se mantinham, se sustentavam. Então era essa a estrutura social que pode ser utilizada para essas três civilizações que nós estamos aqui analisando. Tá bom? E aqui nós temos um pouco do conhecimento, né, que os incas nos deixaram, certo? Eles produziam em agricultura de terraços. Depois eu posso providenciar com mais calma imagens e vídeos para vocês sobre esses terraços. Eles nas suas montanhas, certo? Eles recortavam a terra e em cada passo dessas montanhas, de cima para baixo, eles iam plantando coisas muito específicas. Nos degraus mais altos, eles cultivavam vegetais mais resistentes às temperaturas frias. Nos terraços do meio, eles cultivavam milho, abóbora, feijão. E nos mais baixos, árvores frutíferas, que era exatamente para, com essas árvores e suas raízes, sustentar a estrutura das montanhas que eram recortadas. Criavam alpacas e lhamas para o transporte e para a produção de lã. Então podemos afirmar que incas, maias e astecas eram inicialmente povos seminômades que buscavam alimentos diretamente nas florestas, portanto praticavam o extrativismo, caçavam e pescavam. E ao longo do seu processo histórico, esses grupos humanos, essas sociedades, foram adquirindo as técnicas da agricultura, tá bem? E se tornando hábeis e importantes agricultores. Vamos lá, vamos ver o que ainda temos. E agora, falando um pouco dos povos tupis, que habitavam e que ainda habitam o Brasil, especialmente as áreas litorâneas, tá bom? Então nós já vimos um pouco dos aspectos, das características dos astecas, incas e maias, que eram sociedades complexas, com estruturas de poder muito bem estruturadas, muito bem definidas. No caso dos povos tupis, a organização social era bem diferente. Não se trata aqui absolutamente de povos inferiores. Nós não trabalhamos com esse conceito na história. A organização dos povos tupis, dos povos indígenas do Brasil de modo geral, era bem diferente das que nós observamos. Tá? Não havia figura de reis, não havia figura de representantes divinos, não havia essa divisão social muito rígida entre os povos indígenas no Brasil. Prevalecia, na grande maioria das nações indígenas, aí nós podemos usar o termo nação, havia uma cultura coletivista, onde todos dividiam o que produziam igualitariamente. Havia a autoridade, o respeito para com os mais velhos, os xamãs, os pajés, os caciques. Esses pajés, caciques, xamãs, eles não tinham poder sobre os indivíduos, poder de vida ou morte, por exemplo, poder de punição, poder de controle. Esses líderes religiosos indígenas,
eles tinham o poder em função do conhecimento que eles haviam adquirido ao longo do tempo. Tá certo? Isso é muito interessante. É muito importante a gente aprender cada vez mais sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil, porque nós temos muito, mas muito a aprender com eles. Certo? Cuidavam da natureza porque precisavam dela, e isso é algo muito importante para nós nos dias atuais, que continuamos, persistimos, insistimos na destruição do habitat dos povos indígenas e, consequentemente, do nosso habitat, certo? Quando nós falamos povos tupis, nós não estamos falando de um povo só. Eram diversas nações indígenas que falavam a chamada língua geral, que os portugueses vão chamar de língua geral, o Nhanhangatu, tá? E que, através do contato com os europeus, essa fala foi ganhando traços, né, do português e chega para nós como a língua tupi, que na verdade eram diversas línguas, diversas estruturas linguísticas faladas por diversos povos ao longo do nosso território, especialmente no litoral. Tá bem? Esses povos, acredita-se que quando aqui chegaram os portugueses, por volta de 1500, esses povos eram aproximadamente 1 milhão, tá? Originários da floresta amazônica, e por volta do ano 500 a.C., teriam iniciado seu processo de expansão para além da floresta amazônica, se espalhando pelo litoral do que depois viria a ser o Brasil. Tá bem? Entre os povos tupis destacavam, entre tantos, os tupinambás. Praticavam agricultura, com destaque para a mandioca, tá certo? E também praticavam caça, pesca e extrativismo. Eu quero chamar a atenção aqui para a mandioca, né? Que nós, na verdade, chamamos de macaxeira. Se bem que no Nordeste, eu posso falar isso com tranquilidade, que minha família é de agricultores e eu participei de muitas farinhadas na minha infância. A mandioca ela serve para fazer farinha e aquela massa que é a goma que serve para a tapioca, tá bom? Então a farinha da nossa farofa e a nossa boa e velha tapioca, que inclusive aqui no Rio Grande do Norte é patrimônio cultural, né, dos natalenses, a ginga com tapioca, ela é feita com a mandioca. A mandioca a gente não consome ela diretamente. A mandioca nós precisamos de todo um processo de industrialização, que pode ser artesanal ou não, para que chegue até a farinha e que se transforme em massa para a tapioca. Já a macaxeira a gente descasca, põe no fogo e depois consome ela tranquilamente, sem muitos problemas. Se nós fizermos com a mandioca o mesmo que a gente faz com a macaxeira, nós vamos ter grandes problemas intestinais. Então eu não recomendo. Então a turma lá do sul e sudeste do Brasil chama apenas de mandioca. Aqui nós chamamos mandioca para a farinha e a tapioca e a macaxeira para o nosso consumo direto. Macaxeira com peixe, macaxeira com carne, macaxeira com frango, vaca atolada, macaxeira frita, bolo de macaxeira, serve para tudo. Inclusive os portugueses, quando conheceram a macaxeira, a mandioca, eles deram o nome de pão do Brasil. Nos documentos dos portugueses, que tratam sobre a cultura indígena, os poucos que existem, eles dizem que foi graças à mandioca, ou à macaxeira, que os portugueses, aprendendo a técnica de plantio com os indígenas, puderam sobreviver em nosso território. Olha que fantástico, viu? Então, quando nós estamos consumindo a nossa macaxeira de todos os dias, tem aí muita história dos povos indígenas. São milênios de técnicas de cultura, de cultivo. São centenas de espécies. Nós conhecemos pouquíssimas, tá certo? Entre os povos tupi, já concluindo nossa aula hoje, haviam também os povos potiguares, aqui do nosso território, Rio Grande do Norte e Paraíba. Mais pertinho ali em Pernambuco haviam os
Tabajaras, se não me engano, e dezenas, centenas de povos espalhados pelo nosso território, que são do tronco linguístico tupi, tá certo? Então é isso por hoje. Nossa breve aula tratou um pouco sobre os povos indígenas que habitam o nosso território, o continente americano, há pelo menos 15 mil anos e que se estruturaram enquanto sociedades mais complexas por volta de 5.000, 4.500 anos, e que esses povos têm diferenças e semelhanças. No caso do desenvolvimento econômico, a agricultura, a caça, a pesca, a colheita de frutos está representada em todos eles. Organizações sociais mais complexas, como astecas e incas, para os povos maias, com uma organização social menos complexa, porém todos eles distribuídos em grupos sociais muito rígidos, diferentemente dos povos tupis do Brasil, que foram eles que mantiveram os primeiros contatos com os europeus, com os portugueses. Tá bem? Um forte abraço, espero que a aula tenha sido interessante, que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Vamos seguir firmes para a gente superar os desafios que estão colocados aí para a educação pública, tá bom? Espero encontrá-los em breve. Livro de história, vamos fazer a leitura, as anotações, ver a aula e depois fazer as atividades que nós iremos sugerir. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo.